Maciel, que logo depois vai se chamar Antônio Conselheiro. Mas antes, Santo Antônio Aparecido, Antônio dos Mares, tudo isso é apelido que ele ganhou durante a sua peregrinação. Antônio Conselheiro foi criado dentro de uma família, de certa forma, que tinha alguns problemas. Um pai alcoólatra e também viciado em jogo. Mas esse menino, esse pequeno Antônio, cresce com uma vocação voltada para o povo, para os mais humildes. Por isso, ele praticamente a sua infância, adolescência e até chegar já na fase de adulto, ele tem como um grande incentivador e uma grande referência o padre Biapina. Né? E a família tem seu comércio, e o comércio não vai bem, o seu pai gasta dinheiro no jogo, gasta dinheiro na bebedeira, a família entra em conflito com outra família por nome de Araújos, ou seja, Maciéis e Araújos, num conflito. Os Araújos já de uma certa família de posse, com certeza mais abastados do que os Maciéis. Por isso colocam os Maciéis como ladrões de gado, né? Diziam que ser ladrões de gado. Então existe um conflito entre essas famílias. Há um Maciel que mata um Araújo que mata um Maciel. Isso era muito tradicional. Até outro dia aqui no Pernambuco ainda existia essa questão familiar de uma família matar outra. Mas Antônio Conselheiro vai crescendo com um pensamento diferente. Nesses conflitos, Antônio Conselheiro ainda não era Antônio Conselheiro, mas o Antônio Vicente, ele não se envolve nessas questões da confusão da família. E ele segue a linha de que a grande presença do padre Biapina com os conselhos, e aprendeu a falar latim, aprendeu francês, e é tudo baseado em cima daquilo que o padre Biapina levava. E quando você vai buscar as andanças do conselheiro, de construir cemitérios, igrejas e essas coisas pelos sertões, fazendo essas pregações, isso é uma herança que ele teve do padre Ibiapina. E só para vocês entenderem um pouco, o padre Ibiapina é o primeiro a ter um choque pesado contra a Igreja Católica. Porque o padre Ibiapina sai do Pernambuco, o Ceará, e chega até o Piauí com esse trabalho, vamos dizer assim, não só evangelizador, mas também social, de construir aguadas, de construir cemitérios, igrejas, e passar, de certa forma, uma orientação ao povo. Esse é o grande ensinamento que Antônio fez. Mas Antônio segue a tua vida, e Antônio casa com Brasilina Laurentina de Lima, e tem filhos, é traído, separa dessa mulher, sai desesperado. Depois do fracasso de toda a sua família nos negócios e o seu fracasso próprio na questão de não lidar com o comércio, ele se torna um fracassado nesse sentido. Se junta o fracasso dos negócios com a morte do pai, depois a morte da madrasta Mar, que o batia muito, né? Desde pequeno ele ficou órfão da sua mãe, com 5 anos de idade. Então ele passa por todo esse processo, mas sempre com resignação. E ele, por incrível que pareça, depois de ser tão maltratado por essa madrasta, ele faz questão de dar um enterro digno a essa mulher, os poucos mais tostões que tinha, devido à herança que foi partilhada com os irmãos. Depois dá um sepultamento digno a essa madrasta. Quer dizer, a figura do homem que olha o ser humano, que olha com carinho, que esquece das barbáries, né? Até que ele tinha sofrido, né? Por toda uma sequência da sua vida, e ele dá um enterro digno na capela do Senhor do Bonfim, aonde estava também enterrado o seu pai, né? Então Antônio tem essa coisa. Aos 47 anos de idade, na verdade, Antônio Conselheiro deixa Quixeramobim, bota um roupão azul, pega um cajado e tinha com sua companhia o tempo todo 2 livros: Lições Abreviadas e Horas Marianas. Então Antônio começa a sua peregrinação. Para entender
entender o Vale da Morte, é preciso caminhar junto com Antônio. 20 anos de peregrinação, do sertão ao litoral, do litoral ao sertão. É necessário dizer que ele encontrou amigos pelo caminho, mas ele encontrou mais inimigos. Os seus amigos eram quem? Seus amigos? Os pobres, miseráveis. E na verdade, uma escravidão branca, onde se trabalhavam basicamente nesses sertões só pelo alimento para os seus grandes latifundiários, proprietários da terra, que tem uma aliança fantástica com a Igreja Católica, que o poder se junta na classe, a elite burguesa do país, onde os filhos dessa burguesia estudam em colégios fantásticos em Paris ou em Londres, ou nos grandes centros, e essa grande massa de miseráveis que se estende pelos sertões, isolado de tudo e de todos. Só para vocês terem uma ideia, naquela época a ideia era o quê? 90% da população brasileira de analfabetos. Eu digo no país. E se você for colocar no Nordeste, era 100% de analfabetos. Então se você colocar um homem em peregrinação e levando uma palavra a essas pessoas, de organização, de fé, porque Antônio Conselheiro não pregava o Cristo que a igreja prega, que é um Cristo burguês, que é um Cristo de olhos azuis, bonito, com suas igrejas folheadas a ouro, banhadas em ouro. O Conselheiro pregava um Cristo vivo, que tem piedade das pessoas, que tem piedade dos pobres, que ajuda os pobres. Então era essa a peregrinação de Antônio, e vai de encontro à classe elite burguesa do país. E Antônio continua a construir amigos e inimigos, e os seus inimigos os poderosos. E para se entender o Vale da Morte, é necessário passar por essa peregrinação e chegar no Bom Conselho e ter um confronto direto entre o Antônio Conselheiro e os conselheiristas com a República recém-formada, com pagamento de impostos. Há um choque. Mas isso tudo já estava bailando, isso tudo já estava como uma fumaça negra se espalhando, tanto pelos sertões como nos grandes centros do país. Aparece um louco, aparece um fanático, um louco acompanhado por seus fanáticos. Antônio Conselheiro pregava uma coisa que o padre não fazia, de organização, de confiar num Cristo, mas que esse Cristo é bondoso, esse Cristo tem a piedade de olhar para o irmão e partilhar, e não de pisar para cada vez mais se apoderar de chegar ao poder. A igreja, numas celebrações, a primeira fila de bancos da igreja, quem está lá? Os senhores, coronéis, auxiliares. A primeira fila é dos abastados. E lá atrás fica a grande massa, pobre, que alimenta esse sistema através do cabresto político, o ensinamento do padre para você ficar quieto e votar no deputado, do coronel. Isso se estende. Antônio Conselheiro vem quebrando tudo isso. Então, quando ele existe esse choque, o que acontece do Bom Conselho, na região de Bom Conselho, Itapicuru, que há uma afronta, como eles dizem, na questão dos impostos, como se hoje até é uma afronta. Se você imagine esse sertão há 120 anos atrás, volto a repetir, 120 anos atrás, como não era esse povo? Se nos dias de hoje continua sendo massacrado. Essa parte do país ainda hoje é massacrado, gente. Imagina 120 anos atrás, com toda a tecnologia, com toda a rede de informação, com o povo 25 horas por dia, dentro de internet, falando com o mundo todo, se conectando, que é a palavra essa aí que todo mundo diz, que não sei o quê. E todos nós estamos assim, se conectando para nada. Cada vez mais nada, ninguém se mobiliza, ninguém dá um grito. Os caras fizeram isso há mais de 100 anos atrás, se rebelaram contra o sistema de opressão. Então é interessante você voltar ao tempo e ver esse legado desse povo de Canudos, desse conselheirista. Não é só 25 mil sertanejos que morreram.
Foram 25 mil sertanejos com seu líder que deram a vida por uma causa. E qual é essa causa? Qual é o legado? É de resistência, é de lutar por aquilo que é mais próximo teu. Antônio Conselheiro prega que não é simplesmente você chegar e lutar por você. Você tem que lutar num coletivo, porque eu não vivo sozinho. É a harmonia, é a fraternidade. É como se fosse uma revolução francesa. É liberdade, igualdade, fraternidade. É partilha dos bons e dos momentos ruins. Estamos juntos. Então o legado que me deixa aqui hoje gritando, ainda falando em nome desse povo, e que vou continuar até que Deus permita, e meu padrinho Antônio, é lembrar que essas pessoas lutaram por justiça nesse país. Enquanto os dias de hoje nós ficamos assim acuados e não se rebelamos nada. Simplesmente aceitamos. Onde poderíamos ter mais força. Então, passa-se esse Antônio, provoca esse rebuliço todinho em um sistema, né? Então é necessário que isso acabe. É necessário que esse homem seja tirado de circulação. Prenderam esse homem. Levam esse homem na região de Itapicuru, de Maceté, essa região de cima, eles prendem o Antônio Conselheiro depois da Revolução, da quebrada das tabuletas de impostos. É necessário tirar esse cara de circulação. Então inventa que esse homem matou a mãe e é levado para o Ceará para ser julgado. Mas ele diz, no ponto que ele saiu, que ele foi preso, ele disse que ali o povo esperasse que ele voltava a reencontrar com o povo. Então foi levado o Antônio. Chegaram lá em Fortaleza, desceram até o campo da vila do Quixeramobim. Houve esse julgamento. O conselheiro foi inocentado porque a grande lenda que ele tinha matado a mãe, mas ele perdeu a mãe com 5 anos de idade. Então ele faz o quê? Ele retorna a encontrar seu povo no mesmo lugar e continua a sua peregrinação e vem a Canudos em junho de 1893, ele funda o Arraial Belo Monte. Aí é que existe o grande problema. Essa comunidade se estabelecer, esse povo que só caminhando pelo sertão, rezando, pregando uma palavra, já está incomodando. Imagina esse povo se estabelecer num lugar com uma forma de viver, com um regime diferenciado dentro desse país. É que nem eles colocaram que Canudos era outro país dentro do país, era como se fosse um país independente. Porque Canudos não tinha o dinheiro da República, Canudos não aceitava, não tinha o pagamento de imposto, não tinha polícia, não tinha essas situações. Canudos, o povo vivia em comunidade, plantando e colhendo e partilhando, era todos juntos. Isso incomoda todo esse sistema. O grande latifundiário perdeu sua mão de obra. E não foi só aqui da região de Canudos, não foi só daqui da região do Pombal, de Serrinha, de Monte Santo, de Cansação, de Jeremoabo, Xorroxó, Macururé, Uauá, Juazeiro, Bonfim, Jacobina, toda essa região, Cícero Dantas, Antas, Cipó. Então não foi só essas pessoas que migraram para Canudos, vieram pessoas de uma certa forma do Nordeste inteiro. Tinha pessoas de Sergipe, tinha pessoas das Alagoas, do Ceará, do Rio Grande do Norte, do Pernambuco, do Piauí. Tinha pessoas de todo o Nordeste em Canudos que migraram para Canudos. Então, para acabar com esse povo, é necessário que se organize algo. Não tinha nada de ilegal. Mas acusavam Canudos de ser um foco de monarquistas. Minha gente, imagina aqui, vamos raciocinar juntos. Monarquistas. Uma república recém-formada quer se manter como poder e encontra em Canudos a grande forma de se impor. Como? Com o genocídio. Aproveita-se e denominam de bandos de fanáticos ignorantes, arruaceiros. Então, vamos eliminar isso que vai ficar tudo bem. É um bando de bandidos que está lá. São bandidos, arruaceiros, ninguém vai se incomodar. Então a República precisava se manter como poder. E aí ela justamente faz isso. Agora vamos aqui fazer uma reflexão. A qualquer um de vocês aqui,
Quando chega ali na rua, daqui a pouquinho, vamos chegar na rua do Canudo ali. E você, assim, aleatoriamente, você vê uma pessoa passando na rua, você vai chamar uma pessoa, pode ser um jovem, um idoso, e você vai perguntar assim, o que é monarquia e o que é república? Defina aí esses regimes. O que é uma monarquia? O que é uma república? Eu te prometo a você, com toda a sinceridade e pureza da minha alma, ninguém vai lhe responder, saber qual é a diferença entre uma república e uma monarquia. Hoje, imagine há 120 anos atrás, o povo dentro de um sertão desse. Para ser taxado como um grupo de monarquistas querendo retomar um poder. Meu Deus do céu! É necessário querer, exatamente, exterminar algo que está dando certo, que incomoda, que perde a mão de obra, que perde o grande poder. Então é necessário que destrua isso. Então eles queriam só um ponto perdido, uma referência para dar o primeiro choque. É quando Antônio Conselheiro, a comunidade cresce, ele compra madeira em Juazeiro, a madeira não é entregue. Ele manda um grupo de conselheiristas, vai buscar essa madeira. Mas Luiz Viana, que é o governador da Bahia, e Arlindo Leone era o juiz de direito lá, na hora acho que vocês viram isso no filme, vão quebrar as tabuletas de impostos. Arlindo Leone era o juiz de direito. Então Arlindo Leone faz esse caminho para Juazeiro, e Antônio Conselheiro faz o caminho para Canudos. Lá na frente vão se chocar. O Arlindo Leone já tem uma rixa com o Antônio Conselheiro, aproveita o ensejo da questão de que vai invadir Juazeiro, para saquear Juazeiro, a grande mentira, e diz, agora a gente alia aqui uma coisa com a outra, vamos exterminar Canudos agora. Então ele comunica ao juiz, ao governador Luiz Viana, que mande reforço policial, que Juazeiro será atacada, saqueada pelos fanáticos de Antônio Conselheiro. É um ponto crucial e importante que eles queriam. Então, marchando, indo até Queimadas, de trem, e até passa até Juazeiro. Desce, antes de Juazeiro, num lugarzinho chamado Juremal, se eu não me engano, essa tropa de polícia desce. Não, Barrinha, tem o nome Barrinha. Essa tropa desce e, em vez de ir a Juazeiro, não, resolvem descer até Canudos para encontrar com os conselheiristas. Então existe um conflito de Uauá, que dizem que é o primeiro combate da Guerra de Canudos, que é o fogo de Uauá, aonde a grande maioria de conselheiristas morre. Né? Mas para entender o Vale da Morte, é necessário que a gente fale isso. Passa pela a Polícia da Bahia, 110 praças, com 2 oficiais e um médico, o qual o médico até enlouquece no meio de tanta loucura. É um médico de tanto sangue, de tanto corpos mutilados, de tanta loucura lá no Uauá. O médico fica correndo sem saber que direção e bate em retirada os soldados em direção a Juazeiro. Mas um certo coronel, Jerônimo Ribeiro de Uauá, conta que antes da polícia sair de Uauá, eles botaram fogo no arraiazinho. Queimaram várias casas em Uauá. E de lá eles foram embora. Os conselheiristas vão fazer o quê? Simplesmente enterrar, sepultar os seus mortos. Que um rapaz por nome, era o pai, no caso, um filho de Pedrão, era o filho de Pedrão, ele contava que abriu 2 valas em Uauá e uma vala comum, grande, enterraram lá parece que 150, e outra vala enterraram mais 200 de conselheiristas, que era a grande massa que morria. Os conselheiristas tinham um armamento rudimentar, bem arcaico, né, na época. Até outro dia o sertanejo tinha isso. A espingarda bate-bucha era arma de fogo. É o facão, é o ferrão de fura-boi, são armas conselheiristas. Até a 3ª expedição militar. Então essa tropa consegue voltar e correr de Uauá, eles fogem. Nasce uma expedição regular com o Major Febrônio, que aí vem com 600 homens, aí já é o Exército Brasileiro, que é comandado. A respeito dessa expedição, eu vou falar para vocês ali de cima, que vamos olhar no local e de lá a gente faz essa explanação. E aí essa expedição foge de lá. Vem a 3ª expedição com um grande Moreira César, que é o corta-cabeça.
Acho que no filme vocês viram também aquela figura patética, ridícula do Coronel Moreira César. Corta a cabeça, mas aquele não cortou a cabeça de ninguém. Aquele se lascou, que nem diz o outro. Então, ele comanda, era um homem que resolvia a questão Canudos, era Moreira César, por ser um grande líder, não só um líder militar, como um líder político. Ele estava sendo cotado para ser até presidente do Brasil. Olha que loucura, né? Esse país, desde quando esse país nasce, depois muda de regime e só começa com loucos que dominam, há muito tempo são loucos dominaram esse país, né? Então eu costumo chamar essa república de corta-cabeças, né? Uma república que gosta de ver cabeças rolarem, né? Que degola, né? Eliminar as pessoas. O Moreira César é uma expedição, que é a terceira expedição contra Canudos, que ele é bem formada. Ele vem com esse comandante, ele vem com o outro coronel Tamarindo, vem com 1.200 homens. Eles conseguem romper toda essa área aqui, eles chegam até as portas do Belo Monte, que nem dizia Antônio Conselheiro. Entre o final da expedição Moreira César, a fuga e a retomada em Canudos, depois com a quarta expedição, esse cenário ele é importante. Agora vamos falar desse cenário. Que ele já se caracteriza como estratégico, bem profundo, por parte dos conselheiristas, já desde a terceira expedição. Porque na terceira expedição militar, o Exército Brasileiro ele vem indicar nessa direção. Aí atrás tem um riacho chamado Riacho do Umburana, que é afluente do rio Vaza Barris. Então a tropa entra dividida, uma parte vem por aqui, outra parte vai por dentro do riacho. Outra parte entra aqui. É um ponto estratégico. Os conselheiristas tinham uma forma. Isso é importante, vocês prestarem atenção nisso. Para bem informação para vocês, depois vocês terem a segurança, que eu vou até questionar isso na frente um pouquinho, para ver se vocês estão conseguindo pegar alguma coisa aí, porque eu estou vendo algumas pessoas meio dispersas. Mas os conselheiristas tinham uma tática chamada tática de guerrilha. O que é uma tática de guerrilha? É uma tática montada por Pajeú, que por sinal era um ex-militar de polícia do Pernambuco, e que ele se junta ao povo do conselheiro. Então, na linha de frente conselheirista, chamada Guarda Católica, uma faixa aí de 1.500 homens válidos, prontos para o combate, nós temos aí o Pajeú, que é o estrategista, o Pedrão, que é o cara de força de frente, e o João Abade. São os três homens que se destacam mais. Mas por trás deles também tem o Marciano de Sergipe, o Joaquim Mancambira, que são personagens assim bem com um exemplo de valentia, um exemplo de bravura na luta, né? Então, eles saíam de Canudos, lá da margem esquerda do rio Vaza Barris, e vinham fazer as trincheiras fora. Então eles fazem trincheiras lá na Serra do Calumbi, ele faz trincheiras no Egito, para surpreender o inimigo quando estão chegando a Canudos, em direção a Canudos, na Caatinga. Imagine que nós estamos aqui. Nós somos o Exército Brasileiro. Aí em cima, nesses altos, está os conselheiristas entrincheirados. Não tem condições de ver ninguém. Primeiro que está verde. Quando está seco a Caatinga, o sertanejo também tem sua tática de se camuflar dentro da Caatinga, que você não percebe também. Então, se um cara do Rio Grande do Sul, se um cara de São Paulo, chega aqui dentro de um cenário que ele nunca viu na vida, primeiro ele já está chegando aqui muito cansado, com sede, com fome, ele já vem muito desgastado. Psicologicamente ele já vem com duas derrotas, né? Que são o combate de Uauá e o combate do Cambaio. Ele vem nessa terceira expedição. Apesar de que tem um líder que dá impulsão por causa da sua altivez que ele tem de linha de frente. Mas os conselheiristas aqui, entrincheirados, tinham uma tática de dois carregar a espingarda e um atirar. Dois carregam a espingarda, um atira. Quando essa munição acaba, essa pólvora, os conselheiristas fazem o quê? Eles descem dos morros e vêm para dentro. Quem está dentro desse cenário é o Exército Brasileiro. O que que o Exército tem? Uma baioneta. A baioneta é o quê? Você sabe o que é a baioneta?
baioneta. Tem um fuzil e na ponta do fuzil tem uma espécie de faca. Então ali chama-se a baioneta. Por quê? Quando aquela munição acaba, eles furam, porque vão no corpo a corpo. Então, aqui dentro desse cenário, houve esse corpo a corpo, entre conselheiristas e soldados. Então, nós estamos em cima de um grande cemitério. Na verdade, tem muitos corpos aí embaixo, muitos corpos. Então, mas é uma coisa não é para se assustar, é uma coisa para reflexão. É uma coisa de você parar e refletir. Por que você tem que fazer essa reflexão? Vocês têm que voltar, meu Deus, vamos voltar ao tempo. São pessoas que viviam num atraso, desesperadas, como escravas, na mão de grandes poderosos. São pessoas miseráveis, analfabetas, tidas como o quê? Sub-raça, raça inferior, raça menor. Então nós não éramos nada, na verdade. Como até hoje nós ainda somos considerados, o nordestino ainda hoje é assim, ainda é chamado ainda de raça inferior. Ainda hoje somos discriminados. Imagine você, esse povo que vivia aqui nesse passado. Tinha outra coisa interessante também. O sertão, para quem não conhece, para o cabra do sul, ou a cabocla também, do sul, ele é pior do que o inferno. Vamos ver aí, 42 graus aqui, no meio disso aqui, e você olhar, não tem nem uma folha na catingueira, uma folha em nada, não tem uma sombra, não tem um ventinho passando assim, que nem está passando assim por Piedade. E aí, você se deparar com catingueira, quando ela perde, ela está a coisa mais linda. Por sinal, o meu livro novo, professor, chama-se Canudos no Estalo da Caatinga. Até eu faço uma homenagem bem legal à catingueira, quando ela perde suas folhas para economizar a sua água, para ela sobreviver, ela entra no processo de dormência, ela não está morta, ela simplesmente está ali quieta, perde as folhas, dormindo, esperando uma trovoada para se reflorescer de novo. Né? Então tem o que? Ela quando está bem seca, se você passar despercebidamente, você vai se ferir. Tem a macambira, que é a coisa mais linda do mundo. Chega forra assim, o espinho dela é tipo um anzol. Quando crava lá, ele segura. Nós temos o mandacaru, palmatória do inferno. Aqui. A palmatória do inferno, a cabeça de frade. Então, você imagine um cenário de cansação, ortiga. A cabeça de frade, gente, quando ela seca, que os espinhos ficam se confundindo com a terra, você pisa, cara, parece que tem um veneno na ponta ali, que é loucura, dói pra caramba. Ele parece com a pedra ou com a terra? Não, porque ele se confunde, ele é branquinho, então junto com no meio assim você não vê, você pisa e só recebe a pancada mesmo, é como um veneno. Então, os grandes aliados dos sertanejos, dos conselheiristas, é essa caatinga também, é a nossa vegetação, que o cara do sul, o cara do Rio de São Paulo não vê. Aí, tá bem complicado esse ladinho aí. Então tem um negócio que diz assim: saraivadas de balas, geme artilharia, entre nuvens de fumaça, Canudos ressurgia. Vem a tarde, conselheirista com foice e facão, soldados correndo na caatinga na maior desolação. E a fuga pelos riachos, uma triste decisão. As trincheiras estavam armadas pelo astuto pedrão. E mulheres com os filhos nos braços pediam junto à cruz, com suas vestes em trapos, proteção ao bom Jesus. E os pássaros calaram. A lua se escondeu, os sertanejos lutaram e Canudos não se rendeu. Tá bom? Quem tiver algum questionamento aí pode fazer. E nós vamos sair agora até o Alto das Memórias. Alto alguma coisa aí? Sim, vem fotografar aqui. Tem aqui.